Filipenses, capítulo 4. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Que o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações.
especialmente os do palácio do imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Prontinho, seu Antônio. Pode falar, fica à vontade. Tá, ok. Bom dia, irmãs. É maravilhoso a gente ver como que Deus conduz as coisas, né? Falou muito ao meu coração essa passagem que a irmã Flávia falou aí do devocional de hoje. Muito, muito legal como as coisas se encaixam. E eu gostaria de fazer esse último capítulo um pouquinho diferente. A gente sempre fala, todo mundo ouve, mas pouco participa, né? A gente não troca assim alguma ideia na hora. Talvez porque a gente fica um pouquinho sem jeito, né? A gente não tem tanto costume. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês abram o microfone, podem abrir, a não ser que tenha algum barulho, alguma coisa que de repente possa atrapalhar, mas vamos junto. Eu quero que a gente converse sobre esse último capítulo, porque a carta de Filipenses é uma carta diferenciada, né? Porque ela fala da alegria na vida cristã, né? Então, o capítulo 4, esse é o título do estudo que eu preparei, Alegria na vida cristã. E a primeira coisa que nós vamos ver sobre a alegria na vida cristã é o viver em harmonia. Nós vamos tratar da unidade na igreja. Tá? Então, ele já começa aí justamente, olha que interessante, irmão. Ele começa já falando para que duas irmãs se acertem, né? Eram pessoas, todas as duas, pessoas que trabalhavam, pessoas que viviam uma vida adequada diante do Senhor, mas, no entanto, tinha ali alguma coisinha que atrapalhava as duas de se darem bem. Então, muitas das vezes, isso acontece na nossa família. Isso acontece na nossa família cristã. Há pessoas que são comprometidas, pessoas que têm ali um compromisso, mas, no entanto, por algum detalhezinho, atrapalha a gente a estar numa unidade. E nós precisamos disso. Nós precisamos ter unidade na igreja, unidade no nosso lar, unidade nos nossos relacionamentos, porque isso é importante, tá? Precisamos estar sempre desejosos, digamos assim, aptos a fazer aquilo que for necessário para que todos tenham um comportamento adequado, porque é importante a unidade na vida cristã e na nossa comunidade, né? Além da unidade, Paulo fala da alegria, na gentileza com relação às relações, né? Olha só, alegre-se sempre no Senhor, alegre-se, seja a amabilidade, o amor conhecido de todos. Olha só, nós precisamos, como cristãos, ter um comportamento diferenciado. Nós não podemos apenas ser cristão na questão de falar, mas nós precisamos demonstrar isso nas nossas relações, né? Agindo
agindo com diferença, né? Às vezes a pessoa já espera alguma coisa da gente diferente. Por quê? Porque nós somos cristãos. Então, isso precisa evidenciar a nossa vida, né? Precisa estar em evidência. Nós precisamos explorar a gentileza, a alegria de ter Cristo em nós, né? Uma outra coisa que Paulo cita aqui, como eu disse, fiquem à vontade para a gente estar comentando junto, tá? Quando ali no versículo 6 e 7, Paulo está dizendo da questão de estarmos ansiosos, né? Eu vejo isso, irmãos, muitas das vezes, eu sei que todos nós, em algum momento de alguma coisa, a gente fica um pouquinho ansioso, mas eu tenho aprendido que a maioria da ansiedade é a nossa preocupação de não, ou seja, a nossa falta de entregar todas as nossas coisas aos pés da cruz. É a nossa não dependência de Deus. Porque nós temos aprendido que depressão é preocupação, é alguma coisa ali do passado. Ansiedade é algo do futuro. Então, quando nós colocamos a nossa dependência em tudo, em toda e qualquer situação do Senhor, nós trabalhamos melhor com a ansiedade. Porque quando ele fala, não andeis ansiosos, e depois Davi fala, antes as suas, né, sejam conhecidas diante de Deus. Então, ou seja, quando nós entregamos ao Senhor, nós aprendemos a controlar melhor e a gente vai vencendo essa ansiedade nossa, essa preocupação com o que ainda está por vir, né? Esse final de semana, minha filha esteve em São Paulo. Ela foi fazer um curso, ela vai trabalhar embarcada, e ela fez alguns testes, foi online, mas aptidão física, essas coisas, primeiro socorro e tal, exame físico, ela teve que ir em São Paulo para fazer. E interessante que a gente, como pai, apesar de não da menina já ter 30 anos, a gente fica um pouco assim, né? Primeira vez que ela viajou sozinha para longe e tal, e realmente foi um aprendizado muito grande. Mas terça-feira eu estava aqui em casa preocupado, porque ela estava sem sinal de celular, e olha só, como que Deus ele é maravilhoso. Minha menina, ela perdeu o ônibus, ela ficou assim, achou super interessante que ninguém empresta celular, ninguém ajuda, o pessoal não dá informação direito, mas de alguma forma ela lembrou que os ônibus têm Wi-Fi. Ela conseguiu chegar perto de um ônibus e me mandar mensagem. E eu estava em casa já aguardando, sabe aquela coisa de pai e de mãe que parece que você, né, o Espírito ali te mostrando que alguma coisa não está assim tão legal, né, não está bem. E ela conseguiu falar comigo, falou que havia perdido, mas que já havia visto uma outra possibilidade, né, e a gente pôde esse Pix é uma benção, né? Uma coisa assim fantástica, chega na hora, tudo se resolve, né? Mas é interessante, olha só, a gente o tempo inteiro eu falando com ela, mandando mensagem falando, filha, o Senhor provém, o Senhor
o Senhor mostra para a gente, e Deus colocou, irmãos, anjos assim na vida dela por lá, que foi assim, abençoando, orientando, ajudando, sabe? E o que eu falei para ela, olha, todas as coisas cooperam. Deus, ele é uma coisa assim, Deus né, a gente não consegue ter palavras direito, né, para expressar. Então, por isso que é importante a gente não estar ansioso, não estar preocupado, mas colocar diante de Deus as nossas necessidades, né, os nossos sonhos, as nossas súplicas, porque nós dependemos, precisamos aprender a depender em tudo do Senhor, né? Não é a força das nossas mãos, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, mas é o Senhor. É o Senhor. Precisamos buscar pela santidade em nossas escolhas diárias. Olha só como o versículo 8 ele inicia para nós. Acompanhe aí, por favor, meus queridos. Olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Precisamos buscar as coisas verdadeiras, as coisas virtuosas, né? Nossas escolhas diárias precisam se basear exatamente nisso. Precisa estar centrado sempre em princípios cristãos. Precisamos aprender Você já ouviu aquela... Eu já vi algumas irmãs aqui citando nos estudos, né? Nós não podemos impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, né? Não tem como a gente impedir. Evidentemente, um momento ou outro vem algum pensamento, vem alguma dificuldade, a gente se para, né? Mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Então, você ficar martirizando aquilo, né, trabalhando com aquilo na sua mente, não, eu vou fazer assim, não, deixa, vai ver, eu vou me vingar. Então, esse tipo de pensamento nós precisamos evitar, né? Por quê? Porque o Senhor quer que nós ajamos dessa forma. Simples assim. Ô, Precisamos... seu Antônio, Sim. ai, desculpa. Eu estava falando só da questão da ansiedade. Eu estava aqui pensando, né, que como a gente gosta das coisas, da gente ter controle, né? A gente gosta de ter controle, de saber o que vai acontecer. E a verdade é que a gente só tem o dia de hoje, né? Então, quando a gente pensa, né, que é falado é que a ansiedade é uma preocupação com o futuro, né? E quando é a depressão é algo passado. E a Isso. gente fica muito pensando no amanhã, no que vai acontecer, será que vai dar certo? Eu vou conseguir controlar, a gente quer controlar. Mas a verdade é que a gente não controla nada, né? Absolutamente nada. Então, acho que até o que a gente está falando hoje vem de encontro a quem foi dito ontem, né? Da gente depender de tudo no Senhor. E que é realmente, não é simples, né? E bebê tá aqui bravo. Uhum. Não é tão simples, mas é isso. Quando a gente depende dele, a gente confia que é esperar nele e confiar, a gente confia que ele é bom o tempo todo, né? E Isso. fazer isso que Paulo fala, entregue a ele, né, as suas orações. E ele vai trazendo a paz que seja todo entendimento. Quando a gente entrega, né, realmente as nossas aflições, nossas ansiedades, essa, essa coisa de querer dominar tudo, controlar tudo, ele vai transformando a ansiedade em paz no coração. Não sei se acontece isso com Isso. vocês, mas acontece muito assim comigo. A gente coloca em oração e realmente você vai sendo trocado, ansiedade por paz. É algo muito maravilhoso, né? Tanto nós não temos... Obrigado pela participação, minha irmã. Tanto nós não temos controle, porque nós
nós não sabemos, né, nada do que pode acontecer. Os irmãos lembram, eu não estou me lembrando agora do local, os irmãos lembram daquela passagem onde a pessoa teve uma colheita extraordinária, né, muito aquém, aliás, muito além, né, do que ele havia planejado. Então, o que ele fez? Ele distribuiu os celeiros que ele tinha, construiu outros novos, né, maiores, para poder abrigar, para poder guardar toda aquela sua colheita. Né? E o que ele falou para a alma dele, né? Falou, olha, descansa em paz, porque você tem bens para muito tempo, regala, gosta, aproveita, né? E o que a pessoa está descrevendo ali no momento fala, né? Insensato, né? Chamar ele de insensato, de tolo. E na verdade é isso que nós realmente somos. Né? Às vezes nós somos insensatos, a gente não planeja direito, a gente não observa o que ele falou. Olha, essa noite pedirão a tua alma. E tudo que você fizer, se te guardar, vai servir para quê? Então, a preocupação nossa, na verdade, nós precisamos, nós vivemos, na maioria das vezes, nós vivemos como se o céu não existisse. Né? A gente não busca as coisas do alto, né? A gente não busca, nós estamos talvez 90% do tempo preocupado apenas em como viver bem aqui. Né? E eu não estou me eximindo disso, não. Muitas vezes eu estou assim também, preocupado com o trabalho, preocupado em ganhar, preocupado em comprar. Eu me peguei ontem preocupado em comprar um ar-condicionado. Olha, eu vou aproveitar a Black Friday e tudo, vou comprar. Eu posso não tá aqui amanhã. Para que tanta preocupação, tanta coisa? Né? É claro que a gente pode, deve viver com um certo conforto podendo, mas às vezes a gente faz isso o alvo nosso de o tempo inteiro, né? E é justamente o próximo tópico aqui que eu anotei, ó, a gente aprender, fala lá Filipenses 4, 11 a 13, contentar-se com todas as circunstâncias. Né? Muitas das vezes nós não somos gratos a Deus por aquilo que temos. E nós temos aprendido que não é pelo esforço da nossa mão. Não é. Nós podemos até achar que é, porque nós gostamos de estar no controle. Né? Mas olha o que Paulo diz. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ser farto. Né? Ou seja, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito ou passando por necessidade. Por quê? Porque olha a declaração que ele faz no versículo 13. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu e você precisamos estar gratos em toda e qualquer situação, sabendo que é do Senhor que vem para nós aquilo que nós precisamos. É o Senhor. Não é por nós. Irmãos, olha só, eu não sei aí na sua região, mas aqui na nossa região aqui, Minas, Triângulo Mineiro, não estava nenhuma perspectiva, né? O pessoal não estava falando, a perspectiva de ter uma chuva que ontem era assim, 5%. Se as irmãs verem o pé d'água que caiu, aliás, não caiu o pé não, caiu o corpo inteiro, chuva de granizo, fortíssima, fez um regaço. Olha como o controle está em Deus.
O homem tenta prever, tenta controlar, mas não consegue. Verdade. Deus manda Deus fala assim, vai chover lá e pronto. E tem gente que ainda não acredita. Então, não está em nós esse contorno. Nós precisamos aprender em toda e qualquer situação a sermos gratos, entendendo que no Senhor, nós podemos tudo. Precisamos, né, ter essa vida equilibrada nesse sentido, né? E entendendo que todas as coisas que ela vem do Senhor, nós precisamos ser generosos, né? Dependência de Deus para todas as necessidades. Olha só que interessante, o versículo 19 diz: que Deus suprirá as necessidades nossas, irmãos. É o Senhor quem supre. Ele é quem supre aquilo que nós necessitamos, né? Segundo, ou seja, de acordo com as riquezas da sua glória. Então, a nossa confiança precisa estar estritamente no Senhor. Estritamente no Senhor. Completamente no Senhor. É Ele que nos dá, Ele que nos capacita, Ele que nos... Irmão, se você der uma olhada, às vezes eu faço isso, né? Não é questão depressiva, mas eu dou uma olhada no passado, porque a palavra de Deus fala assim, considerai o vosso passado. Ou seja, aprenda com ele. Dá uma olhada atrás, faz uma retornada aí e vê como Deus, em todo instante da sua vida, ele esteve presente, cuidando de você. Livrando, te capacitando, te mostrando, demonstrando. Muitas das vezes, quando eu e você entendemos que não deveríamos agir da forma como Deus estava mostrando, a gente se deu mal. Por quê? Porque é o nosso Deus, irmãos. Nós precisamos ter dependência dele em todas as nossas necessidades. Nós precisamos nos contentarmos com a suficiência de Cristo na nossa vida. E nós precisamos ser gratos pela provisão divina. Precisamos ser gratos. Porque Paulo nos mostra isso. Oração de graças. Porque é o Senhor, que é Ele que efetua em nós o querer e o realizar, não é isso? Então é a Ele que nós devemos demonstrar toda a nossa gratidão em toda e qualquer situação. E eu quero finalizar dizendo aos irmãos o seguinte: é Cristo que nos capacita a enfrentar todas as situações que surjam no decorrer do dia na nossa vida. Todas elas, sejam no trabalho, sejam familiares, sejam ocasionais, né? Às vezes a gente vai dar um passeio, acontece alguma coisa ocasional, mas é Deus, né? A nossa confiança e a nossa força precisa estar em Cristo, que capacita os crentes, nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação. Porque a palavra dele fala em Filipenses 13, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, diante da situação, peça essa sabedoria ao Senhor, né? Pense um pouco, respira. Às vezes a gente quer tomar aquela decisão, aquela coisa muito rápido, fazer.
Às vezes a gente precisa um pouquinho respirar, parar um pouquinho, deixar Deus falar no nosso coração, para que nós saibamos como agir diante daquela situação. Precisamos reconhecer, irmãos. Precisamos reconhecer a graça de Deus e o cuidado dele para conosco. Precisamos. Ele termina aí no versículo 21 a 23, saudando todos. Olha só. A importância da saudação e do reconhecimento da graça de Deus que Paulo tem ao encerrar a carta, enfatizando o trabalho de Deus na vida dos crentes. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, a nossa vida, ela é para a glória de Cristo. Irmãos, quando nós entendemos a nossa identidade, nós aprendemos como crente, que nós não nascemos por acaso, nós nascemos com um objetivo claro, transparente na nossa vida. E o nosso objetivo, eu quero até, eu não sei se os irmãos conhecem alguns símbolos de fé nosso, o nosso catecismo. A primeira pergunta do nosso catecismo, ela diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual o objetivo da criação do homem? Nós nascemos para quê? E ele responde o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar de uma vida na sua presença para todo sempre. E hoje, eu e você possamos realmente glorificar o Senhor nosso Deus em todos os nossos relacionamentos, irmãos. Em todos. Né? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, se porventura você tiver, tá? No seu trabalho, com seus funcionários, com seus clientes. Então, glorifique a Deus. Nós precisamos falar menos e viver mais. As pessoas precisam ver em nós, não apenas ouvir. Muitas das vezes a gente fala, mas o nosso comportamento, ele não ressalta aquilo que nós estamos falando. Então eu gosto muito quando o Charles Spurgeon, um grande pregador do século passado, ele dizia o seguinte: pregue em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Se necessário. Então, amados, pregue em todo o tempo. Precisamos ter o mesmo exemplo que Paulo teve. Estarmos alegres, não estarmos resmungões. A carta da alegria. Que possamos demonstrar essa alegria dia a dia no nosso viver. Não sermos crentes ranzinzas, pessoas insatisfeitas, pessoas ingratas, mas que nos alegremos no Senhor e que as pessoas vejam essa alegria em nós e que elas queiram conhecer o motivo da nossa alegria. E que possamos testemunhar que a nossa alegria, a fonte da nossa alegria, o motivo, a razão, o objetivo é Cristo. E que Ele possa fazer essa diferença na minha e na sua vida diariamente, todos os dias, até aquele dia que o Senhor prometeu que virá
nos resgatar. Que o Senhor nos abençoe e dá-nos um dia na tua presença, em nome de Jesus. A palavra está com as amadas. Obrigado, irmãs. Senhor Antônio, eu queria só compartilhar aqui, conforme você estava falando, e ver aqui uma lembrança de um versículo, né, que fala que os céus manifestam a glória de Deus. Então, assim, quando a gente olha para a natureza, a gente vê o quanto que a natureza proclama a glória de Deus e a natureza não fala nada. Ela não precisa falar. Porque eu creio em Jesus, não precisa falar. Só que quando você chega na natureza, não é unânime. Todo mundo fala, nossa, estou estressado, vou para a natureza, eu relaxo. Ah, eu preciso tirar umas férias, preciso ir para a praia, porque na praia eu fico bem. Então, a gente sente a presença de Deus muito forte na natureza, né? A natureza proclama a glória de Deus. E a nossa vida precisa ser a mesma coisa, né? A nossa vida precisa proclamar a glória de Deus, mesmo sem a gente falar. Eu fico pensando nisso. Como que as pessoas podem sentir que a minha vida possa ser, né, para a honra e glória de Deus? Como minha vida pode proclamar a glória de Deus sem eu ficar abrindo minha boca para falar? E quando a gente se enche, né, do Espírito de Deus, e muitas vezes a gente é como um copo com água suja, né? Imagina um copo que tem uma aguinha suja lá. E quando você recebe da fonte, imagina você jogar lá um balde de água nesse copo pequeno. Conforme essa água vai entrando no copo, vai enchendo, transborda, e aquela sujeira sai. E aí chega um momento que está tão assim, tão cheio, que você transborda. E é isso que acontece com a gente, né? A gente, quando recebe do alto, né, a gente recebe de Deus, né? A gente se enche do Espírito de Deus, a gente transborda. E a gente pode ser como a natureza, a nossa vida também se manifestar sem a gente abrir a boca. Aí eu falo, nossa Senhora, que lindo isso, que a gente possa, né? Que a gente possa também ser como a natureza, proclamar a glória de Deus em tudo, nem necessariamente precisando falar. E me veio só isso, que é um versículo lindo, né? De Salmos, acho que é Salmos 19, ó, deixa eu ver aqui, tá puxando aqui, ó. Salmos 19, 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então é isso, que a gente possa realmente ser como a natureza, proclamando a glória de Deus por onde a gente passar, né? Esse precisa ser um dos nossos objetivos de vida, né? E como você citou o Salmo 19, eu gosto muito do último versículo dele, que é o 14, que eu sempre oro todos os dias, e só para deixar para as irmãs aqui onde ele se encontra, que é o Salmo 19, 14, que é onde fala que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, deve ser sempre agradáveis na presença do nosso Deus, porque Ele é a nossa rocha e Ele é o nosso Redentor. Que possamos realmente entregar e descansar no Senhor. Frávia, você ora para nós, minha querida, para finalizarmos, por favor? Oi, irmão Antônio. Passa para Maria aí. Estou querendo ouvir a voz dela um pouquinho. Ah, ótimo. Maria está Por aí na favor, sala. por favor, irmã Maria, ora para nós, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Pai amado, Pai querido, Pai, queremos te agradecer, Jesus, por essa manhã de quinta-feira. Queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por ter esse privilégio, Pai, de poder estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha tocar sobre os nossos corações, Senhor, que o Senhor venha nos, com o teu Santo Espírito, Senhor, que nós possamos literalmente colocar essa palavra em ação. Podemos colocar essa palavra em prática, Jesus, porque não adianta ouvir se nós não colocarmos em prática. Então, Senhor, que o Senhor vem literalmente, Pai, com o teu Santo Espírito, Pai, nos conduzir, Pai, a nos colocar essa palavra em prática ao nosso dia de hoje, Senhor. Que o Senhor venha estar ali conosco, Pai, que nós possamos literalmente ter essa intimidade, Senhor, contigo, Pai, cada vez mais, Senhor. Que nós possamos, no decorrer do dia, poder falar com o Espírito Santo de Deus, que Ele seja o nosso verdadeiro guia, sempre que seja o nosso verdadeiro consolador, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por tudo, Pai. Hoje, nessa manhã, nós te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa casa, te entregamos a nossa família, Jesus.
tudo te pertence. Te entregamos os nossos negócios, Pai, nada nos pertence, Pai. Que seja tirado todo o peso, todo o medo, toda a aflição que estiver sobre a vida de cada um aqui, Pai. Porque contigo, Pai, é amor, é paz, que nós possamos literalmente, Pai, viver o Teu sobrenatural em nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãs. Deus Amém. abençoe. Glória a Viu? Deus, Até Maria. amanhã.